Fique agora com o podcast Fraternal. Apresentação: Luiz de Vitro. Convidada de hoje é a jornalista Lara Santana. Boa noite a você que está aí nos acompanhando. Eu sou a Lara Santana, estudante de jornalismo da PUC Campinas, e eu estou aí essa semana com o Luiz, né? E hoje vim aqui finalizar essa trilogia de vídeos que estou aqui entrevistando o Luiz, né? Boa noite, como é que você tá? Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante também, que é um tema que geralmente as pessoas não correlacionam com a nossa saúde, Sim. mas é extremamente importante, então eu gostaria que você falasse aí o tema da nossa entrevista de hoje, Lara. O nosso tema é contato com a natureza e a questão da vitamina D e o ar puro, né? Exatamente. No nosso dia a dia. Então é isso. Então fala um pouquinho quais são os benefícios a curto e a longo prazo desse contato com a natureza. Quando a gente dá uma olhadinha nas Blue Zones, que são as regiões do mundo onde as pessoas mais vivem, a grande maioria dessas regiões estão em regiões litorâneas. E quando a pessoa está numa região litorânea, naturalmente ela tem um contato maior com a natureza, porque ela tem um contato ali com a praia. Sim. Com toda a parte viva ali. Uhum. Então, é muito interessante isso, que fizeram um estudo só da pessoa olhar para uma parede verde, na cor verde. Colocaram ali nela o eletrocardiograma, eletroencefalograma para medir a frequência do cérebro e também os batimentos cardíacos, e automaticamente a pessoa se acalmou. Diminuiu a pressão dela. Só de ela olhar para a cor verde. Então é como se o nosso corpo, devido à nossa evolução, e é claro que deve ter o dedinho de Deus aí por trás também, Sim. ele nos colocasse que a gente precisa estar em contato com a natureza. E o que é a natureza se não a criação, se não a própria manifestação de Deus de toda essa questão da vida, né? Sim. Um outro estudo mostrou pessoas, depois de cirurgia, pessoas que estavam com a cama virada para uma parede e pessoas que estavam com a cama virada para uma janela no qual ela podia ver uma árvore, ver o passarinho ali. As pessoas que estavam com a cama virada para a janela, com a árvore e o passarinho, a cicatrização, a recuperação dela da cirurgia foi muito mais rápido do que a pessoa que estava com a cama virada ali para a parede. Então, existe hoje em dia já várias comprovações científicas que mostram a importância da gente estar em contato com a natureza. E uma delas é essa própria testificação prática de que as pessoas que são as mais longevas do mundo, elas têm esse contato maior com a natureza. Quando a gente também mede descargas hormonais no nosso corpo, como descargas da famosa dose, o que é a dose? É a dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. As pessoas, quando elas estão em contato com a natureza, muitos desses neurotransmissores eles são liberados, promovendo a diminuição de cortisol, de adrenalina e aumentando esses neurotransmissores, fazendo com que a pessoa se sinta mais relaxada, mais equilibrada. Entendi. Então, quando a pessoa está em meio à natureza, ela vai ali para uma praia, ela vai ali para um sítio, a probabilidade de ela se desequilibrar, de ela perder a paciência, de ela se estressar, é menor do que as pessoas que habitualmente vivem nas cidades grandes, em meio só àquela floresta de pedra tudo cinza. Sim, por isso que as pessoas até falam que vão pra praia, né? Vão pro mato, pra roça, pra se revigorarem. Exatamente. Sabe qual que é o problema hoje em dia, Lara? Que quando a pessoa chega lá na praia, ela chega lá e tá tocando Pancadão 2020. E aí ela não relaxa nada, porque muito da nossa sociedade, né, da nossa civilização, desse meio maluco de viver, chegou também nas cidades mais distantes, na praia, nas cidades do interior. Sim. Então, muitas vezes a pessoa tem que ir pro interior e aí chama interior, interior mesmo, né? Bem interior, bem interior. Sim. Né? Porque até as cidades mais próximas hoje em dia das capitais já estão totalmente urbanizadas. Então, às vezes, a pessoa vai procurar um alívio na praia, no sítio, e também não consegue, principalmente de feriado, né? Que fica... aí é mais interessante ainda, porque a estrada tá tudo parada, né? Mas a natureza, ela com certeza faz com que a gente melhore a nossa saúde, não só física, como emocional.
Entendi. E com assim que a gente se conecta com a natureza, tem alguma relação com a espiritualidade? A gente consegue se conectar com ela através disso? Que você acabou de falar também, né? Sobre. Exatamente. Se a gente for pensar até nos nossos povos mais ancestrais aí a nós, né? Eles cresceram muito mais em meio à natureza do que a gente. Sim. Então eles tinham vários rituais, várias crenças que eles tinham eram em meio à natureza. Tanto que a própria festa junina, que é uma festa cristã, Sim. né? Que tem os santos lá daquelas festas, elas começaram, na verdade, como festas pagãs, que era justamente para comemorar a grande colheita que tinha tido. E quando você olha as grandes comemorações que existem no nosso próprio calendário cristão, que é a festa junina, o Natal, a Páscoa, você pode ver que sempre acontece em solstícios, ou seja, sempre que está mudando de estação. Sim. Então, por exemplo, o Natal é quando a gente está entrando aqui no Brasil no verão, Sim. né? E nos países lá de cima no inverno. Então, sempre que está mudando de estação, tem essa grande festa, essa grande comemoração, que foram transformadas em comemorações cristãs, aqui para nós brasileiros, mas, na verdade, lá antigamente, eram comemorações pagãs, justamente para cultuar o sol, a lua, a natureza, a colheita, né? Entendi. E, por exemplo, no meu caso, né, na minha experiência, quando eu era criança, minha família é bem da cidade do interior. Chama Caça dos Coqueiros. Não tem nem 3 mil habitantes essa cidade. Certo. É uma cidade bem interior, bem da roça. E aí, quando eu era mais nova, eu passava as férias lá. E aí, quando eu chegava em casa, ficava cansada, ficava... né, coisa de criança. E aí eu lembro até que a minha tia, ela sempre falava: fica descalça e pisa no chão, pisa na grama, na terra, que você se, né, assim, revigora, E aí nunca sei se realmente isso acontece, mas existe isso mesmo? É mito? O que é o... Vamos pensar na própria eletrostática do corpo. Sim. Quando você pega uma blusa e esfrega demais aqui, às vezes você não vai encostar no cobertor daquele choquinho, ou você vai encostar na porta do carro, já aconteceu com você às vezes você ouve até a faísquinha, Sim. Você ouve, né? Então, o que acontece? Isso é a eletroestática do corpo. Aí, vamos falar daqui de um ponto de vista bem físico mesmo, tá? Não tô nem falando do ponto de vista espiritual para começar, tô falando do ponto de vista bem físico. Sim. Aí, quando a gente pensa na própria instalação elétrica, a instalação elétrica lá tem as duas fases e tem, por exemplo, o neutro, para eu montar lá meu 220 ou meu 110, mas a gente esquece que também tem um terceiro fio que vai ali, que é o terra. Sim. Que vai para onde o terra? Para a terra. Justamente para, se tem um trovão ou se dá um curto na casa, ele descarrega na terra. Então, quando a gente pisa descalço sem isolante, que seria o tênis ou o chinelo, que é de borracha, que é um isolante, e eu piso descalço na terra, eu, só pensando do ponto de vista físico, eu já estou já estou equilibrando pelo menos a estática do meu corpo. Entendi. Tá fazendo sentido? Sim, sim. Então, tá fazendo sentido Tá pra mim. fazendo sentido pra mim. Então eu vou equilibrar toda essa parte estática do meu corpo. Agora, do ponto de vista, por exemplo, se a gente pegar lá na acupuntura, tem um ponto debaixo do pé que chama R1, que é o primeiro ponto do rim. E também, segundo as medicinas mais tradicionais, existe uma parte reflexa do nosso corpo ali debaixo do pé que tem todos os órgãos. E quando eu vou lá e encosto esse meu pé lá no chão, na terra, eu estou também puxando a energia da mãe terra, da terra, para mim. Assim como quando eu recebo energia diretamente aqui nesse ponto da cabeça, que é o VG20, na acupuntura, vaso governador 20, eu também estou recebendo o prana, a energia, diretamente da fonte, que é o sol. Sim. Então, esse contato com a natureza equilibra o meu corpo. Quando eu penso na questão da parte energética dos chakras, tá? É que eu estou explicando de todos os pontos de vista possíveis. Do físico, do energético, espiritual. A gente tem os centros de energia, os chakras. E um dos chakras aqui é meu coronário. Então, quando eu recebo energia solar aqui nesse chakra, ele também se abre para receber. E na medicina indiana, na Ayurveda, quando a gente pensa nos pontos marma, que são os pontos de massageamento na medicina ayurvédica, debaixo do pé também existem esses pontos energéticos.
Então, quando eu piso ali na terra, equilibra não só a minha parte física, né, físico-biológica, como também a minha parte energética, minha parte, entre aspas, espiritual. Entendi. Então, a gente pode dizer que quando a gente entra em contato com a natureza, a gente começa a ter uma qualidade de vida melhor? Com toda certeza absoluta. Existe uma tendência, uma probabilidade que a pessoa que vive no campo, em mais contato com vaquinha, com porquinho lá, com passarinho, ela tem uma menor tendência, probabilidade à depressão, à ansiedade. Só que tem uma coisa. Hoje em dia, dá licença aqui, dá esse negócio aqui pra mim. Mesmo a pessoa estando no campo, ela tem isso daqui. Sim. O que faz com que ela praticamente esteja imersa na cultura ocidental e urbanizada, mesmo estando vivendo lá isolado no meio do campo. Então, o que acontece? O celular, quando a gente não usa ele ao nosso favor, ele acaba se tornando uma arma contra nós mesmos. Porque ele faz com que a gente fique estressado, ansioso, querendo ver a próxima coisa, querendo ver não sei o quê, né? E aí faz com que, mesmo eu estando, né, isolado em meio à natureza, a urbanização não saia de mim. Tá? Então, esse é um perigo que a gente tem hoje em dia na nossa sociedade. Sim, entendi. E agora falando do banho de sol, né, que você comentou. Quanto tempo a gente precisa ficar exposto ao sol por dia para a gente conseguir a quantidade exata de vitamina D o suficiente para o nosso organismo? Ó, essa pergunta que você está fazendo é ótima, porque a gente está vivendo uma verdadeira pandemia de déficit de vitamina D. E a vitamina D foi descoberto recentemente que ela não é considerada nem mais uma vitamina, ela é realmente considerada um hormônio, né, que é produzido ali dentro do nosso corpo, e ela é essencial para o fortalecimento dos nossos ossos, para todo o nosso funcionamento. E quando a gente recebe o sol, a gente não libera só vitamina D e produz vitamina D, a gente também tem uma grande descarga de melatonina, sendo que a melatonina é um dos hormônios principais para eu ter um sono de qualidade. Então, a questão de eu tomar sol e dormir estão inteiramente relacionadas. E olha só que maluco. Quando eu olho lá na medicina chinesa, a gente tem o yin e o yang, que é essa questão da energia, da expansão, da claridade e da escuridão. A gente tem que ter um equilíbrio, né, entre os dois. Sim. E olha só, quando eu não fico exposto a uma luz natural durante o meu dia, somente a uma luz artificial como essa daqui do estúdio, a probabilidade de eu ter um sono de qualidade é menor. Então, quanto mais sol eu sou exposto, melhor é o meu sono, porque mais melatonina eu vou ter no meu corpo. Por isso que na pandemia teve uma quantidade, assim, né, aumentou a quantidade de pessoas doentes? Exatamente. E que não conseguiam dormir direito, bem. Começaram a ter insônia, ansiedade. Por quê? Porque não estavam sendo expostos ao sol. Mas, na verdade, eu vejo muito que, às vezes, a gente mente para fazer aquilo que a gente já não estava fazendo. Porque a pessoa podia trabalhar ali com o computador dela ou colocar uma cadeira no quintal e continuar tomando sol. Sim. Mas para dar desculpa de uma coisa que ela já não queria fazer, ela fala, por causa da pandemia que eu realmente não tomei sol. Sim. Mas respondendo a sua pergunta, que foi o quanto, né, que a gente precisa tomar, é em média de 15 a 20 minutos, tá? No sol mais forte do dia, que é entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. E é ideal que a gente tome esse banho de sol de 15 a 20 minutos sem protetor. Tá? Mas também não pode ser uma exposição direta. Não posso ficar de 15 a 20 minutos lá no sol assim, ó, fritando. É ideal eu caminhar ali, tomando aquele banho de sol. Aí eu vou pegar uma sombra, etc. E aí depois de passar esses 15, 20 minutos, eu passo o protetor, o filtro solar. Por quê? Entendi. Porque se eu passar o filtro desde o começo, a minha absorção de vitamina D vai ser muito menor do que se eu tiver já com o protetor, tá? Entendi. E quais são os fatores de riscos associados à vitamina D? Se a gente não tomar esse banho de sol, o que vai influenciar no nosso dia a dia e na questão da nossa pele? Ó, lembra que a gente tá falando aí em todos os programas, por exemplo, que a gente falou da própria hidratação, quando a pessoa também toma muita água, ela também se prejudica. Sim. Então, quando ela toma também muito sol, ela vai envelhecer a pele, etc. Então, o ideal é o equilíbrio. E em cima desse equilíbrio, que foi os 15, 20 minutos, o que beneficia o nosso corpo? Vai beneficiar a saúde dos nossos ossos, a gente vai ter ossos mais fortes. A pele mesmo vai ficar mais bonita, porque a gente precisa, né, da questão
da própria pele ser saudável, a gente também precisa do sol, da epiderme, da derme, né? Sim. Então, todos os nossos órgãos também vão funcionar melhor, uma vez que tiver dentro do nosso corpo a melatonina e a vitamina D. Mesmo porque, lembra lá que eles são extremamente importantes para o sono. E se eu não conseguir repousar bem, como é que eu vou ter longevidade na minha vida? Eu não vou ter. Né? E é interessante que nessas zonas azuis, nesses lugares onde as pessoas mais vivem, geralmente eles fazem serviços e trabalhos manuais em meio à natureza. Eles têm a plantação ali deles, eles cuidam do jardim e automaticamente eles acabam mexendo na terra e tomando sol. Né? Entendi. E a questão do protetor solar, se, por exemplo, eu passo desde o começo para evitar. Para evitar que eu fique queimada, enfim, e saia no sol. Vai diminuir a absorção da vitamina D, mas dependendo da quantidade de tempo que eu ficar no sol, eu consigo atingir essa quantidade ou ainda é reduzida? O ideal é você tomar aqueles 15, 20 minutinhos de sol de forma indireta. Lembra que eu falei que não adianta eu ficar lá no sol assim, fritando. Então é de forma indireta, eu caminhando, tal, pegando um pouco de sombra, depois mais um pouco de sol. E passando esses 15, 20 minutos, já passar o protetor. Entendi. Lembrando que quando a pessoa está na praia, etc., é importante que toda vez que ela entre na água, ela saia e passe o protetor de novo, para que ela acabe não tendo insolação ou até mesmo queimaduras de primeiro grau. Tá? Entendi. E fazer atividades físicas no sol, ajuda o rendimento da pessoa ou não? Ajuda no rendimento e quando a pessoa pratica atividade física tomando sol, ela libera ainda mais melatonina e vitamina D dentro da corrente sanguínea dela. Porque todo o corpo já está em movimento e a velocidade ali de processamento da parte biológica, de informações que o corpo está tendo é maior. Então, é muito benéfico a pessoa treinar ao ar livre. Né? Pode ver que todos os nossos primos aí, né, os chimpanzés, macacos, etc., eles saem pulando, etc., eles estão realmente fazendo uma atividade física em meio ao ar livre. Então é extremamente benéfico a pessoa ter uma prática de atividade física ao ar livre, né, em meio à natureza. Entendi. E pensando nisso, a exposição do sol pode reduzir ou inibir o aparecimento de alguma doença, tanto mental quanto física? Com certeza. Uma das coisas que mais faz a pessoa melhorar de um quadro de depressão, e você pode ver que uma das coisas que faz mais a pessoa quando está em depressão é querer ficar num lugar escuro, fechado, deitado. Quando ela está naqueles estágios mais profundos de depressão. Quando logo pela manhã a gente vai lá e abre a janela, já deixa o sol entrar, aquela claridade, aquela luz natural faz com que libere vários hormônios neurotransmissores de bem-estar no nosso corpo. Então, quando eu tenho um cliente, um paciente que ele está com depressão, com crise de ansiedade, eu falo para ele fazer só esse hábito. Acorda de manhã e abre a janela do seu quarto. Aí ele fala assim para mim, como é que você sabe que eu não abro? Aí eu falo, só pelo que você está me contando aqui, eu já sei que você fica escuro trabalhando o dia inteiro. Né? Ou em luz artificial. Então, abre ali a janela, que quando você abrir a janela, vai ter duas coisas que vai acontecer. Vai entrar a luz natural do sol e vai entrar a ventilação, o ar. Vai fazer circular. Né? Que é uma das coisas também que é extremamente importante quando a gente está em contato com a natureza, essa questão do ar, da pureza do ar. E a gente pode olhar a pureza do ar, principalmente pelo líquen que tem ali nas árvores. Dependendo da coloração, maior é a pureza do ar. E se eu não me engano, quando é vermelho, o líquen ali na árvore, significa que o ar é mais puro naquele lugar. Nossa, não sabia disso. Entendi. E no caso, para as pessoas que têm uma rotina muito corrida, acordam muito cedo e voltam muito tarde para casa e não tem esse tempo para estar em contato com a natureza ou, né, tomar esse banho de sol de 20 minutos, o que você... O ideal seria ela fazer isso no horário de almoço dela. Tá. Então, durante o almoço, ela poderia ter esse momento de ir lá tomar o sol dela. E eu acredito que hoje em dia, como a gente tem muitos locais arborizados, com certeza dentro do serviço dela deve ter uma árvore, um parque, que daria ali para ela descalçar um pouquinho o sapato, o tênis, e pisar um pouco ali na grama, ou até mesmo colocar uma canga e dar uma relaxada ali, né? Entendi. Era essa a nossa conversa. Muito obrigada pelo convite também. E é isso, gente. Curte aí, compartilha. Se ficou alguma dúvida, também comenta. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui também para a rádio,
para o meu WhatsApp, que é o 11 9545 5262, ou até mesmo aqui para o próprio site aqui, vocês têm como se comunicar ali, entrar em contato, manda aí pra gente, deixa os comentários aqui no YouTube. E eu queria agradecer também imensamente aqui a Lara por ter aceito esse desafio, né, dentro do curso dela de jornalismo, de ter aceito aqui me entrevistar, e agradecer demais o pessoal aqui da rádio também pela oportunidade de trazer essas informações aqui para vocês. Então eu gostaria de agradecer o pessoal aqui do estúdio, o Jefferson, o Ricardo, a Mara, pelo espaço, pela oportunidade de trazer toda essa questão da saúde integral, fazendo essa conexão entre o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, através desse nosso novo formato aqui de podcast. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite.